expondo a sã doutrina. Pastor João Batista pode vir aqui, vamos fazer uma breve oração e iniciar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Te pedimos, ó Deus, por esse culto, por essa palavra, por essa ministrada. E pedimos, Senhor, a iluminação do Espírito Santo pelo pastor João Batista, sua mente, seu coração, e pelas Escrituras, pela exposição que ele vai fazer. Derrama teu Espírito sobre ele, ó Deus, que nós não tratemos essa noite como mais uma, mas como única. Nós não sabemos o que pode ser depois de hoje. Então fala, Senhor, nosso coração por meio dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser. Enquanto você fala pode falar isso. Meus irmãos, vamos, graça e paz, amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 1. Nós vamos novamente meditar nesse texto. Vamos falar essa noite sobre as qualidades de uma pessoa feliz, baseado nesse texto. Salmos 1 é um salmo, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, depois do Salmos 23. Salmo 1 é bem conhecido, você pode até saber de qual é salteado. Eu vou ler estes salmos e esta noite vamos falar justamente sobre alguns segredos de uma pessoa feliz, tá? Ou qualidades. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Feche os olhos, vamos orar só mais um pouquinho. Deus amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra mais uma vez. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe nesta hora que vamos ouvir a Tua santa palavra. Abra o nosso entendimento para ouvirmos Teus ensinos preciosos, Jesus. Esta é a nossa oração e o nosso desejo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum as pessoas que ainda não são convertidas falarem assim: eu estou tão feliz hoje, né? Eu estou feliz porque eu ganhei isso, ganhei aquilo. Estou feliz porque construí minha casa. Estou feliz porque meu filho se formou. Então as pessoas aí fora, elas têm, irmãos, um conceito bem diferente do que seja felicidade. Eu quero dizer esta noite que, baseado na palavra de Deus, o segredo da felicidade não está necessariamente, irmãos, nas nossas conquistas materiais. O conceito de felicidade, segundo Deus, segundo a Bíblia, ele é totalmente diferente do que nos é ensinado pelos conceitos seculares. E à luz da palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos entender esse assunto, porque esse é um assunto que mexe muito com o sentimento das pessoas. Nós, de bom na minha vida e tal, né? Quem verdadeiramente é um cristão convertido a Jesus, ele não deveria achar que ele é feliz por causa de circunstâncias que
que acontece de bom na sua vida. Não. Nós devemos entender como cristãos, meus irmãos, obrigado. Devemos entender como cristãos, meus irmãos, que a nossa felicidade, ela independe das coisas boas dessa vida que possa nos acontecer. Simplesmente porque esse conceito de felicidade, segundo a Bíblia, ele diverge do conceito secular. E este salmo é um dos salmos que nos aponta, irmãos, algumas qualidades bem importantes pelas quais nós devemos atentar quando o assunto é felicidade. Note que o salmo aqui, irmãos, ele é bastante claro e mostrando para nós de forma alinhada quais são as características ou as qualidades de uma pessoa que de fato pode dizer que é feliz. Nós estamos falando aqui de uma felicidade segundo a visão de Deus, segundo a visão do céu, não segundo a visão humana. Sabe por quê, irmãos? Porque a visão humana, para muitos, estar feliz é a coisa andar bem na família, estar feliz é a gente trocar o carro, estar feliz é a gente ser promovido no emprego, é receber um salário melhor. Então, as pessoas que ainda não compreendem verdadeiramente o conceito de felicidade segundo a Bíblia, elas acham que a felicidade está baseada nessas situações. Só que a felicidade segundo a Bíblia, ela é um estado de espírito. Não é uma aquisição, não é um conforto material que é passageiro. Então, dito isso, meus irmãos, nós temos que ver, à luz da palavra de Deus, quais são as verdadeiras qualidades ou qualificações de uma pessoa que realmente é feliz. Então, o Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Prestemos atenção, irmãos. Olha, todo ser humano, ele é passivo de receber conselhos, de receber orientações. Nesta vida, ninguém pode dizer assim: não, eu não preciso de conselho. Não, isso é orgulho. Todos nós precisamos de recebermos orientações, conselhos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não recebemos bons conselhos e boas orientações das decisões da vida, nós corremos o risco de colhermos frutos amargos. E se a gente não encontrar bons conselheiros nessa vida, nós também vamos tomar decisões desastrosas. Então a palavra de Deus, ela vai nos advertir aqui que o conceito de felicidade, irmãos, ele tem a ver com as nossas decisões. Eu vou andar naquele conselho ou não vou andar? Isso depende muito de decisões. Quantas vezes eu e você na vida fomos por uma ideia de alguém ou seguimos uma sugestão de alguém, um certo conselho, e a coisa deu errada, mesmo sendo crentes. Por que nós fazemos isso e muitas vezes nós erramos, meus irmãos? Simples. Nós erramos em deixarmos de consultar primeiramente quem deveria ser consultado. O cristão, antes de tudo, ele deve consultar a Deus. Nós temos o nosso manual de orientação para as decisões da vida, que é a Bíblia. Então, à luz da oração e à luz da leitura da palavra de Deus, nós temos que colocar nossas dúvidas, nossos problemas e dizer em oração: Senhor, me dá luz, me dá direção, me dá orientação. E se você não tiver com energia suficiente para fazer isso, Deus, pela sua misericórdia, vai usar alguém que está alinhado com a palavra de Deus para animar o seu coração. Para que você entenda que para você se levantar e gozar a verdadeira felicidade, Deus vai colocar alguém em nosso caminho para que essa pessoa seja um conselheiro segundo Deus. É bem verdade que os nossos problemas, eles não devem ser confiados a pessoas que de fato não são confiáveis.
Mas Deus levanta aqueles que verdadeiramente, em ocasiões próprias, eles ouvem as nossas dores. E eles, à luz da palavra de Deus, eles nos dão conselhos necessários para que as nossas dores sejam amenizadas. Ou então para que as nossas dores sejam por nós suportadas. Pois há muitas dores em nossas vidas, meus irmãos, que nós não ficaremos livres dela, é bem verdade. Mas mesmo que essas dores não saiam de nós, tem algo por demais superior a essas dores, chama-se a graça de Deus em nossas vidas. Certo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde os sofrimentos estão nos achatando, a graça redentora de Cristo, ela tem o poder de nos levantar. Então, para isso, irmãos, Deus faz conforme Ele quer. Ele coloca conselheiro em nossas vidas, em momentos cruciais da vida, para que esta pessoa, uma vez sendo usada por Deus, e tendo a palavra de Deus como orientação, ela possa servir de canal de orientação para as nossas vidas. Então a palavra de Deus, irmãos, aqui vai descortinando para nós o segredo de uma pessoa que está verdadeiramente construindo a felicidade segundo Deus. Ela não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, o mundo está cheio de conselheiros. E muitos desses conselheiros parecem ser pessoas que agradam a Deus, que pertencem a Deus. Mas ela guarda em si um espírito de impiedade. E quando elas são colocadas à luz da palavra de Deus, elas não passam como conselheiras aprovadas por Deus. Então nós, os cristãos, temos o dever de, diante dos dilemas da nossa vida, dos nossos sofrimentos, nós temos que vigiar, pedir direção a Deus para que naquele momento crucial de sofrimento, nós entendamos as pessoas, compreendamos e encontremos as pessoas corretas para nos dar conselhos apropriados. Sabe por quê, irmãos? Porque os ímpios, eles têm dado uma de conselheiros aí, têm enveredado muitas pessoas pelo caminho da escuridão. Então a palavra de Deus, no primeiro verso, nos diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E para isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque os ímpios, eles são astuciosos. E os ímpios não estão a serviço de Deus. Os ímpios estão a serviço das trevas. E de forma até sucinta, de forma educada, eles podem até, na hora de um sofrimento, de um dilema humano, ao invés dele lançar, eles não lançam luz na vida das pessoas, mas eles conduzem aquelas pessoas naqueles falsos conselhos que não levam a pessoa à luz, mas levam as pessoas ao desastre, à escuridão, às trevas. Simplesmente porque os ímpios não estão a serviço de Deus. Então, notemos que a primeira coisa que a palavra de Deus nos diz aqui, irmãos, é que nós precisamos ter cuidado. Porque na hora das nossas carências de orientações, de aconselhamentos, nós precisamos ter cuidado para nós não andarmos no conselho dos ímpios. A palavra de Deus nos diz isso. Outra coisa que a Bíblia nos diz ainda no primeiro verso. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar aqui, irmãos, tem um sentido também de comunhão, de partilhar seus segredos íntimos com aqueles que não estão dispostos a nos ajudar, mas a nos escarnecer. São aqueles que você tem um diálogo puro, sincero com ela, mas ela vai usando a sua influência, o ímpio, para poder fazer inserções de tal forma que a sua mente, o seu coração, que agora tem a intenção de manter o que é correto, se nós, irmãos, abrirmos brecha, nós vamos ficarmos vulneráveis a influências de conselhos inapropriados. Por quê? Porque muitas vezes nós nos damos a
atenção devida às pessoas que são ímpias, aos escarnecedores, aqueles que estão preparados para escarnecer a nossa fé, mesmo que seja de forma reservada, educada, discreta, sem que nós não percebamos. Então, para isso, irmãos, é necessário também que nós sejamos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É preciso também, Paulo nos fala lá na epístola aos Efésios capítulo 5, que nós precisamos andar não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. E os dias são maus porque as pessoas estão a serviço do mal para corromper aqueles que querem o bem, para aqueles que querem a Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, redobrar a nossa vigilância e construir o nosso conceito de alegria, de felicidade, segundo os padrões da palavra de Deus. Então a Bíblia diz: feliz ou bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. O que quer, irmãos, um cristão sentado na roda dos escarnecedores? A roda dos escarnecedores, certamente, o que se conversa ali não são coisas apropriadas para a alma. Não são coisas que honram os valores da família, certamente. São coisas que se conversa ali que certamente só traz prejuízos para a vida do homem. Tem tantas pessoas, meus irmãos, que começaram bem na vida e começaram a se arruinar, sabe por quê? Por causa de companhias. As companhias são fortes influências para mudar o nosso ser. Se nós andarmos com gente boa, gente que tem a nos acrescentar, a tendência é nós melhorarmos. Agora, se nós sentarmos para ter comunhão com pessoas que não têm algo a nos acrescentar, a tendência é nós colocarmos aquilo de bom que nós aprendemos em risco e sermos influenciados para piorar a nossa situação. Sabe por que isso, irmãos? Simplesmente por uma simples atitude. É nos deixar ter comunhão com os ímpios, com os escarnecedores. Se você se senta perto de uma pessoa que gosta de fofoca e você se dá o tempo para estar ouvindo aquilo, já já você está adquirindo aquele hábito. Porque pecados ou doença se pega. Saúde ninguém pega de ninguém. Pega? Ninguém pega a saúde de ninguém. A gente pega o quê? Doença. Então, se a gente senta com um fofoqueiro, e Tozer diz que o fofoqueiro é o carteiro do diabo dentro da igreja. E é verdade. Se a gente se dá a ter comunhão com gente que gosta de fofoca, a tendência nossa é começar a soltar a nossa língua igual a ele. Então a gente tem que ter cuidado nesse negócio. Gente que gosta de piada picante, indecente, não convém o crente, o jovem, a mulher crente, tá dando atenção a esse tipo de pessoa. Porque já já, irmãos, nós somos influenciados pelo mal. Então os ímpios, eles estão a serviço das trevas para corromper e para perverter a nossa vida de comunhão com Deus, de pureza, de santidade. Então a palavra de Deus nos adverte: bem-aventurado, feliz é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós temos dois conceitos iniciais, irmãos, relacionado à construção da verdadeira felicidade segundo o padrão de Deus. Agora o verso 2 tem uma coisa interessante. A Bíblia diz o seguinte: pelo contrário, o contrário da gente, irmãos, sentar com escarnecedores, o contrário da gente seguir o conselho dos ímpios, o contrário disso é a gente devotar a nossa atenção, os nossos sentidos, para a lei do Senhor. A lei de Deus. Tudo que Deus escreveu na sua palavra, pelos seus profetas, pelos apóstolos, é lei de Deus. E a gente, irmãos, tem que ter a diligência
de devotar o nosso prazer para a Bíblia, para a lei de Deus. E nós temos que fazer isso constantemente. A Bíblia diz assim: pelo contrário, o seu prazer não está em ouvir conselho dos ímpios, não está em sentar na comunhão na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei de Deus. Aqui nesse momento, nós estamos aqui, irmãos, meditando e ouvindo a respeito da lei de Deus. Então nós estamos construindo felicidade para a nossa alma, porque a palavra de Deus, ela é foco agora. Ela está falando ao meu e ao seu coração. Nós não estamos agora num ajuntamento de pessoas que estão dando conselhos de uns para com os outros. Rapaz, deixa aquela mulher. Rapaz, entendeu? Não deu certo, pula fora. Rapaz, faz assim para tu se dar bem no emprego e tal. Nesse exato momento, temos muitas rodas de escarnecedores por aí, dando conselhos que estão arruinando a vida de uns para com os outros. Mas, irmãos, nós estamos aqui na roda daqueles que querem receber os esclarecimentos da parte de Deus. Porque aqui nós estamos, irmãos, para aprender verdadeiramente os conceitos que nos levam à felicidade segundo Deus. Nesse exato momento, tem muita gente achando que está sendo feliz porque está se embriagando, porque se está se drogando, porque se está se prostituindo, porque está fazendo tramas para tirar proveito do próximo. Esses estão enganados porque eles não entendem o que a palavra de Deus orienta. Mas nós temos o dever, irmãos, de relembrar esses conceitos da verdadeira felicidade, sabe por quê? Não só por prevenção própria, mas porque Deus está preparando eu e você para que futuramente, não muito distante ou bem perto, nós sejamos instrumentos de instrução para os outros. Porque tem muita gente desesperada nessa vida, buscando felicidade em coisas que são passageiras e estão se perdendo. Então é nosso dever aprender os conceitos da palavra de Deus, a fim de que possamos ser usados no momento apropriados para com essas pessoas. E eu e você temos que aprender o verdadeiro conceito de felicidade. Porque as pessoas estão aí no mundo achando que a felicidade está na bebedeira, nas drogas, na prostituição, na aquisição, nos bens materiais. Não, irmãos. Essa é uma visão maligna para que o homem não entenda que a verdadeira felicidade tem a ver com a nossa alma ligada, sintonizada com Deus, com os céus, com a sua palavra inspirada. Então, o verso de número 2, irmãos, nos chama a atenção para que façamos o contrário. Pelo contrário, o prazer desse homem está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Alguém se figurou essas duas expressões, dia e noite, aqui, irmãos? Dia, quando tudo está claro, quando tudo está bem. Quando tudo estiver dando certo em nossa vida, materialmente falando, não vamos nos desapartar da lei de Deus. Quando tudo estiver bem, vamos para o culto, vamos à congregação, vamos à igreja, vamos ler a palavra, vamos orar, vamos estar na comunhão dos santos, seja grande concentração, seja pequena. Sim, quando tudo estiver dando certo, nós devemos continuar ao redor da palavra de Deus. Mas também quando tudo se tornar escuro, sombrio, depressivo, quando tudo parecer que não está dando nada certo em nossas vidas, nós precisamos continuar determinados em meditar na palavra de Deus, irmãos. Sabe, irmãos, os crentes do passado, muitos deles se distinguiam de nós, sabe por quê? Porque no passado, quanto mais eles passavam dificuldades, mais eles buscavam a Deus. Os reformadores, quanto mais eles passavam provações, mais eles oravam. Nós somos o contrário. Quanto mais passamos provações e dificuldade, muitos desaparecem da igreja. Muitos deixam de orar, muitos deixam de vir para o culto, muitos deixam de ler a Bíblia. Fraqueza de alma, irmãos. Nós precisamos resgatar essa nobreza de exemplo de muitos irmãos nossos do passado. A coisa está difícil?
Tá, pastor. Redobre sua confiança em Deus. Leia mais a palavra. Pastor, eu não tenho força para ler a palavra. Peça o irmão para ler para você. Pastor, eu não tenho força para orar. Peça oração pela sua vida. Pastor, eu não tenho vontade de ir à igreja. Venha sem vontade. É assim. Quando você não tiver com vontade, aí é que você deve ir para a igreja. Não estou com vontade de ir para o culto, para a congregação. Aí é que você deve ir. Sabe por quê? Porque Satanás ele quer investir na sua vida para lhe afastar da igreja. Para que você não seja um crente que lê a Bíblia. Para que você não ore mais. Porque se ele fizer isso, ele está vencendo você. E você será um crente fracassado. Você não será útil na obra de Deus. E o crente que lê a Bíblia, o crente que ora, o crente que está na comunhão dos santos, esse crente dá trabalho às trevas. E ele é alvo de Satanás. Ele é atacado pelo diabo. Crente que não faz nada disso, que não lê a Bíblia, não ora, não vai à congregação, não está na comunhão dos santos, que não jejuma, esse crente não dá trabalho ao diabo, irmãos. Se você está fraco, se você está sendo atacado, certamente é porque você está sendo fiel a Deus. Porque quem é fiel a Deus dá trabalho ao diabo, e o diabo não gosta daqueles que são fiéis a Deus, irmãos. Os ataques vêm de dentro, vêm de fora. Tudo isso por quê? Por um simples e importante hábito: meditar na palavra de Deus quando tudo está bem e quando as coisas também não estão bem. Nós precisamos continuar perseverantes na palavra de Deus. Quando tudo está escuro, pastor, na minha vida. Está escuro, mas Salmo 18, 28 ou 28, 18 diz assim, que Deus lança luz em nossas trevas. Entendeu? Deus é luz. E se Ele é luz, Ele lança luz na minha e nas suas trevas. É palavra garantida. Meus irmãos, vamos crer na Bíblia. O mundo está aí no desastre, sabe por quê? Porque o mundo não quer saber da Bíblia. O mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer saber do ajuntamento dos crentes. Não quer. Mas não é surpresa para nós, porque isso ocorria desde os dias de Noé. E assim será até a vinda de Cristo. Mas aqueles os quais Deus separou para ouvir a sua palavra, esses vão. Seja em grande ajuntamento, ou seja em pequeno ajuntamento, esses vão estar meditando dia e noite ao redor da palavra de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Verso 3 diz assim: veja com o que é para comparar desse homem que medita dia nas provações. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Irmãos, para a gente ser comparado a essa árvore plantada junto a correntes de águas, a gente tem que fazer o que o verso anterior nos recomenda: meditar dia e noite na palavra de Deus. A palavra medita no latim significa me dizer. Isso quer dizer que quando você abrir a Bíblia, para você ler a Bíblia, você deve orar e dizer assim: Senhor, faz com que esse texto fale ao meu coração. O que é que tem a ver essa história comigo, Senhor? Fala para mim. Diz para mim. Porque se a gente ler a Bíblia, irmãos, como uma história do passado, sem nenhum significado para nós espiritualmente falando, nós estaremos lendo uma história morta. Só que a Bíblia não é uma narrativa de história morta. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, que todas as suas narrativas históricas, alegóricas, parábolas, sinedoque e outros tipos de linguagem que a Bíblia tem, está desse jeito, no seu estilo literário. Contudo, suas lições espirituais continuam atuais e necessárias para mim e para a sua alma. Então a palavra de Deus, que é a Bíblia, não é um livro que caducou.
O que aconteceu com os homens que está registrado aqui? Eu não tenho nada a ver com isso. Temos sim, temos sim. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, irmãos, continuam vivos, trazendo edificação, correção para a minha e para a sua vida. Por isso que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós temos que meditar nela dia e noite, e nós temos que dizer em oração: Senhor, fala comigo. O que esse texto tem a me dizer diante da minha história, da minha situação atual? Se você orar assim, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, vai, irmãos, iluminar a nossa mente e vai trazer alimento para o meu e para o seu coração. Se assim o fizermos, nós estaremos, meus irmãos, nos identificando como essa árvore do versículo 3. Nós seremos uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Nunca deixe de ler a palavra, porque essa palavra lida e relida, ela fica no seu coração e Deus vai fazer com que você seja útil. Eu passei agora 20 dias de férias no Pará. E eu passei 20 dias lendo um só livro da Bíblia. O livro de Esther. E estou lendo. Até eu aprender todos os detalhes desse livro. Então é preferível que você leia uma porção só da Bíblia, mas você domine. Você entenda todas as partes. Isso é disciplina. Isso é querer entender o texto na dependência do Espírito Santo. Para que uma vez esse texto entrando em nossa alma, Deus possa nos usar para a gente também transmitir esse texto à luz da humildade da oração, como instrumento de edificação para os outros, irmãos. Então, se a gente faz isso, no devido tempo a gente vai frutificar. A gente vai ser útil. Se você decora a palavra de Deus, na hora certa você tem uma palavra para dar para o coração carente. E não tenha dúvida, só a palavra de Deus, ela traz o recado e a resposta certa para a alma aflita. Se uma pessoa vem perturbada para nós, e nós somos cristãos, vamos orar por ela. Vamos ler um texto da palavra. Deixa que a Bíblia faz o resto. Amém? Amém. Nós não vamos dizer, ó, leia o livro de fulano e tal. Pode ser um bom teólogo. Mas nós erramos se nós dissermos, se nós dermos prioridade ao escrito do teólogo e não à palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus para a pessoa. Vamos oferecer uma porção bíblica. Vamos mandar ela ler a palavra. E hoje pelo Zap você pode mandar um texto, um versículo. Tem pessoas aqui em Petrolina que eu busco lá, que nunca mais eu falei. Eu rodo o rolo compressor lá do, né? Aí vou pegar os últimos, que faz quase um ano que eu não li mais. Não tive mais contato com aquela pessoa, mas ela está lá. Então eu subo, eu pego ela lá embaixo, pego um versículo e mando para ela. Ela disse: ô pastor, como é que está o senhor? Nunca mais nos... Chegou na hora certa essa palavra de Deus. Olha, você não sabia. Deus é quem faz, irmãos, a obra. Nós precisamos nos preparar para na hora certa de Deus frutificar. A palavra de Deus nos diz isso. Então isso é o resultado, irmãos, de quem medita dia e noite na palavra do Senhor. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, certo? O crente não é uma árvore seca que não tem nada para dar. O crente não é um mandacaru, que ninguém se encosta nem dá sombra. Não. Jamais o mandacaru pode ser o símbolo de um crente. Porque o mandacaru só fura, né? Não dá sombra. Se uma vaca correr atrás de você e só tiver mandacaru, você está ferrado. Porque quem vai subir no mandacaru? É preferível enfrentar a vaca do que subir no mandacaru, né, irmão? Não tem como. Então, ó, o crente não é um mandacaru, mas ele é uma árvore frutífera, que no seu tempo dá o seu fruto. E a Bíblia faz uma promessa no final do verso 3. E tudo que ele faz, o quê? Será bem sucedido. Agora preste atenção, essa expressão bem sucedido. Às vezes, nós temos uma compreensão equivocada a respeito disso. Às vezes nós achamos que bem sucedido é dar tudo certo, o tempo todo.
Não, não é. Às vezes uma coisa dá errado aqui, porque Deus está me preservando do mal maior. E a gente tem que ter maturidade para compreender isso. Às vezes faz muitas coisas e não deu certo. Nós vamos nos frustrar? Vamos entrar em depressão? Não. Nós temos que encaixar isso dentro da palavra de Deus. Romanos 8, 28 diz o que, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deu certo? Provérbio 16, verso 1. Compete ao homem fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então não se frustre, não se estresse. Não deu certo porque não era o plano de Deus. Não deu certo aquele, né? Aquele namoro não deu certo. Aquele emprego não deu certo, né? Não deu certo? Deus sabia o que era o melhor. Sigamos. Teve uma irmã que sofreu e aconselhei ela. Casou com um camarada, o camarada só vivia traindo ela, se prostituindo. Levava a mulher para o quarto dela. E cada prostituta que ele se deitava, na cama do casal, ele escrevia o nome da prostituta assim em cima, da cabeceira da cama. Uma relação. Para provocar a esposa. Tinha lá a relação de todas as prostitutas que ele levou para a cama. E ela fez de tudo, perdoou, levou para a igreja, pediu oração, fez de tudo. E ela disse, pastor, o que é que eu faço? E judiou com ela. Eu disse, minha filha, você tem todos os direitos de divorciar. E ela divorciou. Eu disse para ela, ainda há de Deus para você. Não durou muito tempo, Deus colocou o homem de Deus na vida dela e ela se casou de novo. Então não é o fim. É claro que deve-se lutar pelo casamento, mas nessa situação não teve como. Ela divorciou mesmo. E Deus abençoou. Hoje ela acertou no verdadeiro casamento. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a direção de Deus na vida. Agora veja o contrário. Verso 4. Os ímpios não são assim. Eles não estão dispostos a dar bons conselhos. Eles não estão dispostos quando eles recebem a atenção do justo ou de uma pessoa que está à procura da boa felicidade. Eles não estão dispostos a dar palavras que possam ajudar essas pessoas. Essas pessoas, os ímpios, não estão dispostos a meditar, ter prazer na lei de Deus. Não estão dispostos. Esses ímpios não são como as árvores plantadas junto à corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. Não são. E outra, eles não serão bem-sucedidos no final. É isso que a Bíblia nos diz. Versículo 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento que dispersa. Veja o verso 5, irmãos, vai fechando cerca aqui para as pessoas que não querem construir sua felicidade segundo a visão de Deus. Verso 5, por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Meus irmãos, fala aqui do dia eterno, do dia que Deus virá julgar esse mundo. Tem muita gente batendo no peito dizendo assim, eu também sou filho de Deus, naquele dia eu vou entrar no reino do céu também. Por que você que é crente, anda com a Bíblia dizendo que é salvo e tal, eu também sou bom, meu coração é bom. Eu vou estar lá no mesmo céu que você, rapaz. Tem ímpios, irmãos, dizendo isso, batendo no peito, debochando da gente. Só que o discurso é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que os ímpios não são assim, porém são como o vento que dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão aonde? No juízo. Naquele dia, Deus preparou o dia do juízo e que Ele vai acertar a conta com todo homem. Aqueles que se identificarem, aqueles que são ímpios, eles não vão entrar no reino de Deus como justos juntos. Não vão. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não é um Deus incoerente. O que Ele faz. Que privilégio
a pessoa pode ter naquele grande dia. Vinde bendito e entrai para possuir o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Como que Deus vai dizer isso para o ímpio? Para aqueles que na terra viveram segundo seus prazeres, a sua vontade, que debocharam da igreja de Cristo na terra, que não quiseram saber de ouvir a Bíblia, só queriam oração. Mas nem lá no movimento da oração queria ir. Que Deus é esse que no final vai dizer, não entre? Realmente, você não andou em obediência lá na terra? Entre. Irmãos, a Bíblia diz que naquele dia não é o dia da misericórdia. O dia da misericórdia é hoje. Entendeu? É esse tempo. Mas haverá um tempo que isso cessará. A misericórdia de Deus vai se acabar. Assim como se acabou no primeiro mundo. Que Deus destruiu esse primeiro mundo com água. Dilúvio. O segundo será destruído com o que, irmãos? Fogo. É fogo mesmo. Não é fogo pentecostal não, é fogo do céu, do juízo de Deus. Então a Bíblia diz que Deus entesourou esse mundo, tudo isso aqui para o fogo, está lá em Pedro. E os ímpios vão junto. Então esses que estão se enganando, não, eu vou prevalecer no dia do juízo. No dia do juízo, Deus vai me tratar como seu filho. Não, a gente só sabe quem vai entrar no reino do céu no dia do juízo. Não, a Bíblia fala agora. A certeza é agora. Mas a Bíblia diz assim, os ímpios não prevalecerão no juízo. Ninguém vai ter boquinha de Deus naquele dia. Nem os pecadores na congregação dos justos. Haverá um grande ajuntamento universal naquele grande dia, onde Deus reinará para sempre com os seus. Essa é a congregação dos justos, independente de placa denominacional. Claro que eu estou me referindo às denominações que honram a Bíblia. Não estou incluindo as seitas aqui que distorcem a palavra. Mas naquele grande congregação dos justos, os presbiterianos, os batistas, assembleianos e outros. E muitos outros. Porque não é a placa que vai identificar. Mas o fato desses irmãos ter sido comprados e lavados pelo sangue de Jesus, formando essa grande congregação, a congregação universal do justo na terra em todos os tempos. Sim, irmãos, esses formarão essa grande congregação do Senhor, e nela não entrarão os imundos. Todos aqueles que o Apocalipse fora. Ficarão de fora quem, irmãos? Os idólatras, os mentirosos, feiticeiros, os covardes, e por aí vai a lista. Não vão estar. O céu vai estar cheio de ex-covardes, ex-feiticeiro, ex-idólatras. Presta atenção, ex. Sim, vai ter lá. Ex-ladrão, ex-assassino. Mas esses que têm essa prática, se não houver o arrependimento em tempo, não vão estar na congregação dos justos. Verso 6, fechando. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra de Deus. Essa palavra tem que ser dita. Tem que ser pregada. Para que os ímpios, aqueles que decididamente digam assim, não, eu não quero saber da vida de crente. Então, meu filho, vá para o céu, vá para o inferno consciente. Ninguém vai dizer, ninguém me anunciou, ninguém me falou. Deus vai dizer, tal dia, tal hora, eu usei meu servo, usei minha serva para divertir você. Digamos assim, se fosse. Mas vocês fez coração duro, ouvidos moucos à palavra de Deus. Irmãos, aqui está o percurso de alguém que quer construir a sua felicidade segundo os padrões de Deus. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Que nunca esqueçamos, irmãos, que esse salmo primeiro é um salmo que de fato pontua para nós todas as qualidades necessárias para que nós nos identifiquemos como as pessoas
que verdadeiramente são felizes, se distinguindo na congregação dos justos. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, depois vamos celebrar a ceia. Senhor, agradecemos pelas advertências da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, para que nos levantemos pelos Teus ensinos, Senhor. Que o nosso conceito de felicidade seja baseado no que o Senhor fez e faz por nós. Senhor, nos livra, Deus, de estarmos andando pelo conselho dos ímpios, tendo comunhão com os escarnecedores, Senhor, negligenciando a meditação dia e noite da Tua palavra. Ó Deus, não nos permita sermos como uma árvore seca, que está afastado da fonte, que é o Senhor, que não está dando fruto, que não está dando sombra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso coração, para que nos identifiquemos com os justos, aqueles que são amados pelo Senhor, que são felizes por meditar dia e noite na Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.